A vice-presidente do Secov RS, Simone Camargo, nos recebeu na semana passada e respondeu às dúvidas dos internautas sobre a área imobiliária. Confira. Estamos sendo recebidos pela vice-presidente do Secov RS, a doutora Simone Camargo, que vai fazer a gentileza para os nossos telespectadores, para nós do Consumidor RS, e responder algumas questões bem pontuais que nos foram encaminhadas, né? Por telespectadores que acessam o nosso portal www.consumidorrs.com.br. Aliás, nas últimas semanas, avolumaram-se as questões envolvendo a área condominial, locação de imóveis, compra, venda, etc. Acho que tudo que tem a ver com despender valores, sempre que toca no bolso, as pessoas reagem, não é isso, Simone? Boa noite, Apple. Boa noite aos telespectadores. Apple, eu acho que isso aí tem muito a ver com a condição de hoje em dia as pessoas terem mais acesso à sua possibilidade de casa própria. Hoje o acesso a adquirir por financiamentos e adquirir por intermédio de uma locação é muito mais tranquilo e mais fácil. Então, muita gente está conseguindo sair de casa, da casa da mãe, do pai, e está conseguindo ir morar na sua própria residência. E outra situação, muita gente morava em casa, morava fora de Porto Alegre, em residências, casas, e hoje estão conseguindo comprar apartamentos. Estão começando a conviver com outro tipo de comunidade, que morar em condomínio é uma diferença muito grande do que tu ter o teu vizinho de casa, de porta, do que tu teres o teu vizinho de andar, e são vários. É verdade. Então, acho que por isso também aumentou. Não, eu acho importante que as pessoas se manifestem. Vamos tentar responder algumas questões bem pontuais? Com certeza, vamos. Eu vou omitir o sobrenome. Dona Denise, aqui de Porto Alegre, disse que ela mora num edifício há mais de 20 anos. Ela apontou algumas irregularidades ao administrador, né, o síndico, e foi marcada, inclusive, uma assembleia para a eleição do novo síndico. Ela andou pela Europa e, quando retornou, não sabia que estava em greve dos bancários, etc. Teve um período de greve aí. Ela não pagou a taxa condominial e até o nome dela fez parte da chapa que ia ser eleita junto com esse síndico, compor uma chapa. Na hora da assembleia foi chamada a atenção, né, por quem estava dirigindo a assembleia, que ela não poderia se manifestar, votar, enfim, porque estava com o condomínio em atraso. Vamos ser pontual, Simone. Condômino com condomínio em atraso, tem direito a voto em assembleia? Pode participar? Não, o Código Civil não permite. A nossa lei diz que todo condômino que não estiver quite com a sua cota condominial não poderá dela participar. E aqui, como nós já comentamos outras vezes, o participar significa votar. Não, há duas correntes, e eu me filio a que permite a entrada do condômino em atraso ao recinto da assembleia, mas não lhe permite o voto. Isto é participar. Tem algumas pessoas que entendem que nem a presença. Eu acho que isto é demais, é demasiado, porque o meu direito de ir e vir não pode ser impedido. Agora, o meu voto pode, porque eu estaria inadimplente, que é o caso dessa senhora. O que aconteceu? Ela atrasou por alguns dias, fez parte de uma chapa, chegou lá no momento, não pôde participar porque não estava quite. Provavelmente devem ter dito a ela de forma pública, dentre aqueles, o que não deveria de tornar uma situação constrangedora para ela. Deveriam de ter avisado ela antes, deveriam ter chamado, comentado com ela, quem sabe ela tivesse tido até oportunidade, porque se esteve na Europa, provavelmente tinha oportunidade, claro, condições para tal. Foi um lapso. E então, o que aconteceu? Ela se sente aí um pouco na condição de ter ficado constrangida, de ter sido avisado por pessoas perante a terceiros. Se ela tem condições de buscar isso, uma indenização, tem, mas eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Eu acho que não, é tão pouco. Realmente é. Vai fazer uma discussão muito grande. Quem sabe converse com o seu síndico, converse com as pessoas, porque eles não entenderam bem até o que aconteceu. Por um lapso também deles, talvez tenham esquecido de lhe avisar com antecedência. Acho que não adianta bater a porta do judiciário e pedir mais alguma coisa. Claro. Não, é muito pessoal essa decisão dela. A Darlene diz que mora no edifício que não possui porta-correspondência junto ao portão do prédio. Que os jornais dela, revistas que são assinadas, né, são jogadas no jardim e as correspondências são deixadas na caixa de um outro bloco que pertence ao mesmo condomínio, mas em outro endereço, porque os blocos formam um L, né?
Diz que a administração é de uma imobiliária, que ela já reclamou, mas não adiantou. O que pode fazer? Quer dizer, ela, para achar as correspondências dela, é um caos. Por que ela que não... notifique. Pelo que eu entendi, ela é proprietária deste apartamento, sim, eu acredito sim. que sim. Então ela faça uma notificação para o síndico e para a administradora do condomínio, pedindo que seja colocado alguma condição de que ela venha receber com segurança as suas correspondências, até dando a possibilidade de vir a pedir uma indenização por isso, pelo fato de que as correspondências não são só jornais, provavelmente. Claro. Tem contas em geral. E daqui a pouco isso tudo está em atraso. O que acaba acontecendo? Ela tendo prejuízo. E há uma determinação do Correio em que haja esse tipo de suporte, de caixa de correspondência, até para facilitar para o Correio. Há uma resolução do Correio nesse sentido. Então seria uma questão do condomínio adaptar-se a isso. E isto é uma obrigação do condomínio, não é um favor que ele estaria fazendo para esta condômina, com certeza. Então, já que conversando amigavelmente não houve condições, que faça uma notificação extrajudicial. A situação a seguir relatada pela dona Laura é um drama. O companheiro dela ficou doente, deixou de trabalhar, ela cuidava dele, enfim. Depois se separaram, é um drama. E os valores do condomínio foram sendo cobrados judicialmente, de 1.200 foi para R$4.000. O advogado que ela constituiu não ajudou nesse processo, ela entende que não ajudou. Ela se acha discriminada dentro do condomínio, diz que as pessoas debocham dela, diz que são olhares debochados, a faxineira não limpa o corredor na frente ao apartamento dela. Ela está discriminada nesse prédio. Desrespeito total. Um desrespeito total. Ela agora diz que colocou advogado na justiça e o resultado do processo foi parcial, ou seja, ele vai pagar apenas os R$600 corrigidos e não prejuízo que me causou com a desonestidade. Ela pagou R$600, ainda deve R$4.000. É um drama dessa moça. Existem muitos dramas assim envolvendo pessoas nos condomínios? Com certeza, com certeza. Dramas familiares? Sem dúvida, de todos os gêneros. Especificamente nesse caso são duas situações. Eu vou me apegar, vou relatar aqui a questão da parte condominial. A parte do direito, do advogado em que ela contratou não me diz respeito, não vamos entrar neste mérito. O que acontece? Toda vez que nós atrasamos uma cota condominial, nós temos que pagar juros, correções e multas. Não há como ser dispensado, a menos que a Assembleia se reúna para tal e faça essa dispensa. Dificilmente isso acontece. Por quê? Porque as pessoas, quando tem o seu vizinho que não paga, pagam por aquele que está em inadimplência, está inadimplente com a sua cota condominial. As pessoas se sentem revoltadas. Por mais que se procure entender o drama de cada um, todos nós temos as nossas vidas e aí conseguimos ter problemas atrás dela também. O que acontece? Essas pessoas não entendem, porque muitas vezes não estão preparadas. Então, a cobrança é lícita, está correta. Não vou entrar no mérito se o valor de 1.200 passou para 4.000, se o cálculo está correto, porque não tenho essa informação, então não é nesse sentido. Mas, sem dúvida, uma cota condominial de 2007 para cá tem juros, correção e multa. Multa, 2% provavelmente. Caro. Tá. É caro. É caro. Como teve que ir para o departamento jurídico, tem honorários. Isso oscila em torno de 10% a 20% também. É, sim, necessário o pagamento. Agora, quantas hostilidades que essa pessoa está recebendo, tem que enfrentar. Porque tem pessoas que são capacitadas a morar com o vizinho e entendê-las, outras não. Então se sofre esse tipo de situação. Provavelmente tenha ficado muito tempo essa cota em aberto, não é uma única, provavelmente, deve ter sido vários meses. Portanto, isto pesa no bolso dos outros. Como ela está colocando em dia, é conveniente que ela comece a dizer para o síndico o que está havendo, principalmente em função à funcionária. A funcionária não tem nada a ver com isso. E ela está pagando o condomínio atual, mais os atrasados, num acordo terrível para mim, ela diz, coitada. O que ela deve ter feito é que, como na cota condominial, se procura fazer esse tipo de acordo, pagar uma atual e uma anterior atrasada, porque se nós formos pagar só as atrasadas, nós vamos estar com uma bola de neve para frente, sempre estaremos com atrasos. Por isso eu tenho que começar a estancar, claro, até que eles se equiparem. Então é normal pagar a cota condominial atual e mais a parcela atrasada. Exatamente, porque se ela fosse pagar só as atrasadas, essas atuais vão virar atrasadas. Vão começar a passar a ser passado. Né? Se eu hoje não pago essa cota e pago de fevereiro de 2007, no mês que vem essa cota de hoje já é atraso.
Então ela vai ter mais uma inadimplência, então ela tem que fazer isso. E parece que a informação também que tu me disseste é porque ela não está conseguindo um acordo com as pessoas do condomínio e principalmente da administração. Tente, converse, mande uma correspondência. Não significa que eles tenham a obrigação de fazer isso. Claro. A obrigação, a lei determina que ao síndico cabe a cobrança dos inadimplentes. E se ele estiver fazendo isso de forma legal, não há o que se fazer. As benécias que vêm disso é uma prerrogativa só. Claro. Não há uma obrigação nesse sentido. Parcelamento não é obrigatório. Claro. Isso pode o síndico ou a própria administração, claro. a Assembleia, entender que é a dívida toda de uma só vez. Lógico.